Fala aí galerinha boa, estamos de volta com um vídeo pra lá de especial. Hoje vamos falar de 7 jogos exclusivos para o Sega Saturno. Lembrando que são exclusivos dentro da própria geração, porque eventualmente sempre acaba saindo uma coletânea para outro videogame mais moderno. Já vamos pro vídeo, mas primeiro não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha pro YouTube entender que o conteúdo é bacana e aquele comentário. Desnecessário dizer, mas o Sega Saturno foi lançado em 1994 no Japão pela Sega e 1995 nas outras regiões. Foi o sucessor natural do Mega Drive ou Sega Genesis e competiu com o PlayStation 1 e o Nintendo 64 na chamada quinta geração de consoles de videogame. Ele tinha um hardware avançado para a época com múltiplos processadores e capacidade gráfica 3D. No entanto, sua arquitetura de hardware complexa dificultava a programação eficiente dos jogos, o que levou a desafios para desenvolvedores em termos de otimização e criação de jogos em alta qualidade. Um dos aspectos notáveis do lançamento do Saturn foi a decisão surpresa da Sega de lançar o console mais cedo que esperado em alguns mercados, pegando muitos varejistas e principalmente desenvolvedores de surpresa. Isso causou uma confusão e levou ao início conturbado para o console, dificultando ainda mais sua posição no mercado. Infelizmente, em 1999, a Sega descontinuou oficialmente o Sega Saturn para focar suas energias em seu novo console. Apesar de ter enfrentado dificuldades e ter uma vida útil relativamente curta no mercado, o Sega Saturn tem um lugar na história dos videogames como parte da evolução da indústria e jornada da Sega como uma das principais empresas no setor, além de possuir alguns dos melhores exclusivos da sua época que eram conhecidos por aproveitar as capacidades do console e oferecer experiências únicas para os jogadores. Sem mais delongas, bora para os 7 melhores jogos exclusivos para o Sega Saturn. Bora começar essa lista muito bem com Panzer Dragoon Saga, que diferente dos outros jogos da franquia, é um RPG de ação e notável representante do Sega Saturn. Desenvolvido pela Team Andromeda, uma subdivisão da Sega, e lançado em 1998, o jogo se destacou por uma narrativa envolvente, jogabilidade única e gráficos 3D impressionantes para a época. O título faz parte da renomada série Panzer Dragoon, que é conhecida por seus mundos pós-apocalípticos, criaturas místicas e combates emocionantes. No entanto, Panzer Dragoon Saga abandonou a abordagem de rail shooter dos jogos anteriores da série e optou por uma jogabilidade de RPG de ação mais tradicional. Isso permitiu que os jogadores mergulhassem mais profundamente no mundo de Panzer Dragoon e experimentassem sua rica narrativa de maneira mais envolvente. A história de Panzer Dragoon Saga segue Ed, um jovem caçador, enquanto ele se envolve em uma jornada épica para descobrir os segredos antigos e confrontar forças sombrias que ameaçam o mundo. A narrativa é densa e envolvente, cheia de reviravoltas e personagens memoráveis. À medida que Ed explora locais variados e interage com uma série de indivíduos, os jogadores são gradualmente apresentados a uma trama complexa que envolve antigas civilizações, conflitos de poder e mistérios cósmicos. A jogabilidade combina elementos de RPG e de ação. Durante as batalhas, os jogadores montam em dragões, enfrentam inimigos voadores e terrestres e usam uma variedade de armas e habilidades especiais. O sistema de batalha é baseado em turnos, permitindo que os jogadores escolham suas ações estrategicamente e explorem as fraquezas dos inimigos. Além disso, o jogo apresenta um sistema de evolução de personagem que permite que os jogadores personalizem as habilidades e estatísticas de Ed e o seu dragão ao longo da jornada. Uma das características mais marcantes de Panzer Dragoon Saga é a apresentação visual. Os gráficos 3D do jogo, embora limitados pela capacidade da geração, são impressionantes para sua época. A trilha sonora também é notável, com composições atmosféricas que se encaixam perfeitamente na ambientação do jogo. Devido à sua qualidade e inovação, Panzer Dragoon Saga rapidamente conquistou um culto de fãs dedicados. No entanto, o jogo teve um lançamento limitado e, consequentemente, é um dos títulos mais raros e valiosos para a Sega Saturn. Sua combinação de história envolvente, jogabilidade única e apresentação visual impressionante tornou um dos jogos mais lembrados e referenciados da biblioteca, deixando um impacto duradouro na história dos videogames. O segundo item da nossa lista é Shine Force 3, um jogo desenvolvido pela Software Camelot Planning e publicado pela Sega. Lançado em 3 partes separadas entre 1997 e 1998 no Japão, a série Shine Force 3 é altamente elogiada por sua jogabilidade estratégica profunda, narrativa envolvente e apresentação visual encantadora. Como dito anteriormente, a saga é dividida em 3 volumes,
cada um com seu próprio enredo, protagonista e perspectiva. Essa abordagem inovadora de contar uma única história de 3 pontos de vista contribuiu para a riqueza e complexidade da trama. A história se desenrola em um mundo medieval de fantasia, onde o jogador se envolve em conflitos políticos, batalhas épicas e mistérios intricados. A jogabilidade de Shining Force 3 mantém a tradição dos jogos anteriores da série, focando em batalhas táticas por turno e mapas hexagonais. Os jogadores formam uma equipe diversificada de personagens, cada um com habilidades e classes únicas. Posicionam estrategicamente seus personagens no campo de batalha para maximizar suas vantagens táticas. As batalhas variam de lutas individuais a combates em grande escala, envolvendo várias unidades, é claro. A interação entre personagens, uso inteligente de magia e habilidades especiais, bem como o controle de terrenos, são essenciais para o sucesso em combate. A jogabilidade tática é complementada por sequências de exploração, interações com NPCs e evolução de personagens. A apresentação visual de Shining Force 3 é impressionante. Os visuais 2D são ricos em detalhes, com sprites e personagens bem desenhados e cenários vibrantes. Os gráficos dão vida ao mundo de fantasia, tornando-se destaque da série. A trilha sonora com composições variadas se ajusta perfeitamente à atmosfera do jogo. O enredo de Shining Force 3 é maduro e repleto de intriga política, traições e reviravoltas emocionantes. À medida que os jogadores experimentam a história de diferentes perspectivas, as motivações dos personagens se tornam mais claras, revelando o desafio enfrentado por diversas facções ao redor do mundo. Importante notar que, enquanto todas as 3 partes da saga foram lançadas no Japão, apenas a primeira parte foi oficialmente traduzida para o inglês. Isso significa que os jogadores internacionais não tiveram, à época, a oportunidade de experimentar toda a saga na língua nativa. No entanto, a dedicação dos fãs e projetos de tradução não oficiais permitiram que mais jogadores apreciassem a série em inglês. Em suma, Shining Force 3 é uma saga de RPG tático que se destaca por sua abordagem narrativa e inovadora, jogabilidade estratégica envolvente e apresentação visual impressionante. A saga permanece como um dos marcos do Sega Saturn e é lembrada com carinho por muitos jogadores que buscam experiências profundas e memoráveis de RPG tático. Agora bora falar de nada mais nada menos do que Nights to Dreams, um título desenvolvido pela Sonic Team e lançado pela Sega em 1996. Esse título é notável por sua jogabilidade inovadora, design artístico vívido e atmosfera impressionante. Ele oferece uma experiência única que captura a imaginação dos jogadores, tornando-se um dos títulos mais distintos e memoráveis do console. A trama gira em torno de 2 personagens principais, Elliot Edward e Clary Sinclair, ambos jovens que experimentam sonhos semelhantes. Eles são transportados para o mundo dos sonhos chamado de Nightopia, onde são encarregados de ajudar o misterioso ser voador chamado Night a proteger o mundo dos pesadelos do terrível Wiseman. A história explora temas de autoconfiança, superação de medos e a importância dos sonhos. A jogabilidade de Nights to Dreams é o que realmente diferencia o jogo. Você controla o personagem chamado Night, um ser mágico que pode voar livremente através dos níveis surreais. Controlar Nights é uma experiência fluida e emocionante. O personagem pode realizar acrobacias no ar, coletar orbes brilhantes e atravessar anéis para ganhar pontos. O objetivo é coletar orbes suficientes para assim avançar para a próxima fase. A jogabilidade em si é fácil de se aprender, mas bem complicado de se dominar. Obter as altas pontuações requer habilidade e prática. A estética visual do jogo é uma das características mais marcantes. O mundo de Nightopia e os cenários de sonhos são repletos de cores vibrantes, ambientes mágicos e designs imaginativos. Essa direção de arte contribuiu para a atmosfera encantadora do jogo. A trilha sonora complementa perfeitamente a experiência, oferecendo composições melódicas que se ajustam ao ritmo das fases e à sensação de exploração. Ao longo dos anos, Nights to Dreams ganhou o status de cult e é lembrado como um dos jogos mais únicos e criativos do Sega Saturn. Sua jogabilidade inovadora, arte visual distinta e atmosfera única continua a cativar jogadores que buscam experiências de jogo memoráveis e fora do comum. O quarto título da lista é Dragon Force, um título desenvolvido pela Sega e lançado em 1996. Ele é notável por suas batalhas em grande escala, gerenciamento estratégico de exércitos e elementos de fantasia. Dragon Force destaca como um título envolvente que oferece aos jogadores a oportunidade de liderar exércitos em batalhas épicas. A história de Dragon Force ocorre em um mundo de fantasia chamado Legendra, onde diferentes reinos lutam por sua supremacia e sobrevivência. Os jogadores escolhem um dos 8 heróis jogáveis, cada um com sua própria história e reino, para embarcar em uma jornada para unir a Terra Dividida e enfrentar uma ameaça maior. A jogabilidade de Dragon Force combina elementos de estratégia em tempo real e combate tático em turnos. Os jogadores começam com um dos reinos de seu exército, recrutando generais e soldados únicos para fortalecer suas fileiras.
À medida que a história avança, os jogadores enfrentam desafios que envolvem desde batalhas em pequena escala até conflitos massivos com várias unidades. A chave para o sucesso é escolher os generais certos para cada situação e explorar a fraqueza do inimigo, é claro. O jogo também apresenta elementos de gerenciamento, incluindo a expansão de seu reino, recrutamento de generais, atribuição de tropas e planejamentos estratégicos. A interação com outros personagens é uma parte importantíssima da jogabilidade, pois os jogadores podem convencer outros generais a se juntar a eles ou formar alianças em outros reinos. Visualmente, Dragon Force apresenta gráficos 2D detalhados para representar os personagens, exércitos e campos de batalha. Embora os visuais não sejam tão avançados quanto outros jogos da época, eles capturam bem a atmosfera do mundo de fantasia. A trilha sonora é épica e melódica, contribuindo assim para a sensação de grandiosidade das batalhas e das narrativas. A música se adapta às situações, realçando a emoção do combate e a profundidade das interações dos personagens. Dragon Force é um título único que se destaca na biblioteca de Sega Saturn. O jogo é lembrado com carinho por fãs de RPG que buscam desafios táticos e um cenário de fantasia expansivo. Agora bora falar de nada mais nada menos que Burning Rangers, um título incrível desenvolvido pela Sonic Team e lançado pela Sega em 1998. Se destaca por sua abordagem única de combate a incêndios e sua atmosfera futurista. Com uma combinação de ação rápida, resgates emocionantes e uma ambientação distinta, Burning Rangers oferece uma experiência de jogo diferenciada e cativante. A história desse título se passa em um futuro onde as equipes de bombeiros espaciais chamada Burning Rangers é responsável por resgatar vítimas de incêndios e desastres no espaço. Os jogadores assumem o papel de um novo recruta da equipe e embarcam em missões perigosas para salvar vidas e enfrentar ameaças em um ambiente de alta tecnologia. A jogabilidade de Burning Rangers gira em torno de explorar ambientes tridimensionais e resgatar pessoas em situações de risco. Os jogadores usam uma variedade de ferramentas e equipamentos especiais para combater o fogo, localizar as vítimas e levá-las em segurança para fora das áreas de perigo. A ação é intensa e envolve corridas contra o tempo enquanto o fogo se espalha e os jogadores devem agir rapidamente para evitar tragédias. Um dos elementos distintivos do jogo é a capacidade de voar usando uma espécie de jetpack, que permite aos jogadores navegar rapidamente pelos ambientes e alcançar áreas inacessíveis. Além de resgatar as vítimas, os jogadores também devem coletar cristais espalhados para os níveis para assim melhorar sua pontuação global. A apresentação visual de Burning Rangers é impressionante para sua época. Gráficos 3D capturam a sensação de espaço e alta tecnologia. E a rapaziada ainda fala que Sega Saturn não rodava jogos 3D tão bem. Os ambientes espaciais são cheios de detalhes e efeitos de iluminação e o fogo contribui para a atmosfera realista. A trilha sonora é outro destaque, apresentando músicas empolgantes e cheias de energia que se encaixam perfeitamente com a ação e o tema de resgate do jogo. Burning Rangers é lembrado por sua abordagem única e emocionante de combate a incêndios e resgates no espaço. Embora possa ter passado desapercebido por alguns jogadores na época devido ao seu lançamento tardio, Burning Rangers permanece como um tesouro para aqueles que buscam experiência de um jogo original e cheio de adrenalina. O sexto título dessa lista é Albert Odyssey, um RPG bem tradicional desenvolvido pela Sunsoft e lançado em 1996. Esse título se destaca por uma narrativa envolvente, sistema de batalhas por turnos e ambiente de fantasia cativante. Com personagens carismáticos e uma trama rica e jogabilidade clássica, Albert Odyssey oferece uma experiência incrível para os fãs do gênero. A história desse título segue o protagonista Albert, jovem músico que se vê envolvido em uma busca épica para resgatar sua amiga de infância e salvar o mundo de uma ameaça sombria. A narrativa é rica em reviravoltas, personagens complexos e mitologia de fantasia. À medida que Albert viaja por terras mágicas e se depara com várias facções, ele deve enfrentar desafios, descobrir segredos e lutar para manter a paz. A jogabilidade de Albert Odyssey é centrada em mecânicas de RPG bem tradicionais, incluindo explorações de masmorras, conversas com NPCs, coletas de itens e, é claro, combates por turnos. As batalhas ocorrem em uma perspectiva de terceira pessoa, onde jogadores controlam o protagonista e seus aliados em confrontos táticos contra inimigos variados. O sistema de batalha por turnos é aprofundado e envolve estratégia. Os jogadores escolhem ações para cada personagem e sua equipe, com ataques físicos, magias e uso de itens. A ordem das ações é determinada por uma barra de tempo, adicionando um elemento de planejamento às batalhas. Os jogadores também podem combinar ataques e habilidades entre os personagens para causar mais dano ou obter efeitos especiais. Visualmente, Albert Odyssey adota gráficos 2D detalhados que capturam a estética de um mundo de fantasia. Os cenários são vibrantes e variados, incluindo áreas exuberantes, masmorras assombradas e locais mágicos. A trilha sonora desse título é marcante e melódica,
tecnológica, complementando assim a atmosfera do jogo. As músicas variam de temas emocionantes a composições mais empolgantes durante as batalhas, criando uma experiência auditiva bem harmônica. Embora Albert Odyssey não seja tão amplamente reconhecido quanto outros RPGs da época, permanece como um título apreciado por sua narrativa, jogabilidade clássica e elementos de fantasia. Para aqueles que procuram uma experiência RPG mais tradicional e envolvente, Albert Odyssey oferece uma jornada emocionante e imersiva através de um mundo mágico e repleto de personagens memoráveis. Para fechar essa lista com chave de ouro, bora falar de Shinobi Legions, um jogo desenvolvido pela SEGA e lançado em 1995. Esse título faz parte da série Shinobi, conhecida por suas mecânicas de combate desafiadoras e jogabilidade emocionante. O jogo oferece uma experiência intensa de ação em 2D, trazendo assim os elementos da cultura ninja e artes marciais características da série para um outro nível. A história desse título gira em torno de um ninja chamado Sho, que busca vingar a morte de seu pai e restaurar a honra de sua família. À medida que o nosso herói avança em sua missão, ele se envolve em uma série de confrontos mortais com inimigos e chefes perigosos. A jogabilidade é focada em combate 2D, onde os jogadores controlam o protagonista enquanto ele avança por cenários cheios de inimigos, armadilhas e obstáculos. Sho pode executar uma variedade de ataques, incluindo combate corpo a corpo e o uso de shurikens. Além disso, ele pode executar movimentos especiais devastadores e desviar de ataques inimigos. Um aspecto notável de Shinobi Legions é a diversidade de estilos de combates inimigos. Um aspecto notável de Shinobi Legions é a diversidade de estilos de combate e de inimigos. Cada estágio apresenta desafios únicos e inimigos que exigem táticas específicas para serem derrotados. Os jogadores devem combinar agilidade e precisão de Sho para assim progredir com sucesso e superar os obstáculos cada vez mais difíceis. Os cenários variam de ambientes urbanos a locais exóticos, proporcionando assim uma sensação de aventura e exploração. As animações fluidas e os designs dos personagens contribuem para uma imersão do jogo ainda maior. As músicas de fundo criam uma atmosfera intensa e empolgante, adicionando assim um clima emocionante às batalhas. Embora Shinobi Legions seja lembrado por suas mecânicas de combate sólidas e desafiantes, o jogo também recebeu críticas por suas animações um tanto rígidas e dificuldade elevada. No entanto, para aqueles que buscam uma experiência de ação imersiva autêntica de ninja, Shinobi Legions permanece como um título icônico que celebra a tradição da série Shinobi. É isso aí, galerinha boa. No vídeo de hoje trouxemos 7 jogos exclusivos do Sega Saturn. Já lança aí nos comentários se você quer uma parte 2. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha para o YouTube entender que o conteúdo é bacana e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!